Palavra de Deus, no livro de Apocalipse de João, capítulo 2, verso 12 a 17. Apocalipse de João, capítulo 2, verso 12 ao verso de número 17. Nós estamos ministrando sobre as igrejas do Apocalipse. São ao todo 7 igrejas. Já falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna e hoje falaremos sobre Pérgamo, a igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versos 12 até o verso 17. Deixa eu dar mais um aviso aos irmãos. Nós estamos tendo almoços na igreja e havia falado domingo passado que dia 20 seria o próximo. Nós mudamos a data, porque sábado tem um evento muito grande aqui na Igreja das Mulheres, vamos usar a cozinha toda, a parte do salão, então não vai ser possível preparar para sábado, porque almoço de domingo, desde sexta, o pessoal já começa os preparativos. Nós vamos ter um próximo almoço na igreja, será o último do ano, no primeiro domingo de dezembro, ok? Então no primeiro domingo de dezembro, você é o meu convidado para almoçar aqui na igreja, primeiro domingo de dezembro. É necessário dar o nome na secretaria da igreja, no 3035-3500, dar o nome de quantas pessoas virão para almoçar conosco, primeiro domingo de dezembro. Custa apenas R$15 o almoço, tem direito de comer até 50 quilos de comida, tá bom assim? Pouco, né? 55 então, né? Comida à vontade, com suco à vontade, né, momento de confraternização na igreja. No último almoço tivemos em torno de 150, um pouco mais, pessoas almoçaram aqui, participaram do culto das 10 e almoçaram conosco na igreja. O propósito do conselho da nossa igreja é o ano que vem, a partir de fevereiro, que janeiro o pessoal está de férias ainda, viajando alguns, a partir de fevereiro Deus der a graça, aí teremos almoço na igreja todos os domingos. Todos os domingos. Você que almoça fora, virá almoçar na igreja. Participar do culto, né? Eu posso vir almoçar? Não. Participar do culto e depois do almoço na igreja. Foi tão gostoso o primeiro almoço aqui na igreja, foi uma delícia, né? A comida estava boa? Excelente, né? Pode ver que todo mundo que almoçou na igreja, na segunda-feira, teve que ir ao médico, que engordou um pouquinho mais, tem que começar a fazer exercício. Né? Comida saborosa, muito boa. Então a partir de fevereiro teremos, Deus quiser, dê a graça, todo domingo almoço aqui na igreja. Aí você vem sem preocupação, sair correndo do culto, tem que ir para casa fazer o almoço, né? Você traz um visitante, um amigo com você e almoçamos todos juntos aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Aí vamos fazer uma campanha especial ano que vem para isso, e um visitante que você trouxer, não cristão, ele não vai pagar nada, ok? A Luca vai pagar para eles todos. Falou amém? Então está na bênção. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso número 17, na palavra do Senhor nosso Deus, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Vamos orar de novo. Pai,
Fala ao nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra, edifica as nossas vidas. Nós te pedimos em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, é que nós oramos. Amém. A carta do Apocalipse, escrita por João, daqui a pouco vamos ver algumas falas de Paulo também, em Romanos e Corinto, também vem acrescentar neste texto. Paulo traz algumas palavras em Romanos 5, 6 e 7, daqui a pouco eu comento. E agora aqui, quando João escreve revelação de Deus, a carta à igreja de Pérgamo, para aqueles que não tiveram nos anteriores encontros nossos, nós estamos diante de uma palavra de Deus a nós. É sempre bom entender isso. Não é uma mensagem diante de nós, mas é uma mensagem a nós. Não estamos diante de uma mensagem para outras pessoas, para outros povos, para outras nações, mas uma mensagem de Deus para as nossas vidas. E o Senhor manda João escrever, ele escreve, esta revelação de Deus para edificar, fortalecer, exortar e abençoar a sua igreja. Ele começa aqui na igreja de Éfeso, onde a temática da igreja de Éfeso era a igreja que havia abandonado o primeiro amor, e era para ela voltar à prática das primeiras obras. Quando chega a igreja de Tiatira, era a igreja que estava mantendo a sua fidelidade ao Senhor, e o Senhor trabalha a questão de fidelidade, para ser fiel até a morte, para herdar a coroa da vida. E agora aqui em Pérgamo, ele traz uma mensagem muito especial, que vamos ver nessa manhã, no decorrer dessa mensagem, dessa pregação. Pérgamo era uma cidade muito importante. Pérgamo, após a morte de Alexandre o Grande, ela começou a ter destaque grandioso. O seu último rei, Átalo III, na sua morte, ele deixou um testamento, entregando Pérgamo a Roma. E Pérgamo passou a ser a capital da província romana na Ásia. Então, quando você falava qual era a capital da província romana na Ásia, isso em 333 a.C., era tido a cidade de Pérgamo. Tudo o que acontecia naquela cidade. Ali havia adoração ao deus Zeus. Havia adoração Esculápio. Esculápio era chamado o deus da cura. Ele tinha como emblema uma serpente. Então, a história conta que as pessoas iam a ele, o deus Esculápio, para buscar cura, e o seu símbolo era uma serpente, a serpente que curava. Daí então, até no símbolo da medicina, tem uma serpente. E essa cidade era uma cidade que adorava vários deuses, e prestava culto ao imperador. As pessoas acendiam incenso, queimavam incenso, e diziam: César é o Senhor. E todo aquele e aquela que após dizer César é o Senhor, ele poderia praticar qualquer religião, qualquer ato de devoção, o que ele quisesse. E é neste contexto que a igreja estava inserida. Contexto de perseguição, contexto de luta, contexto de provas. Só para lembrar aqueles que ainda não ouviram nas mensagens anteriores, quando fala aqui ao anjo da igreja, escreve, o anjo no texto é o pastor da igreja. Não que pastor seja anjo, né? Acaba o culto, eu vou bater as asas e vou voar. Não, não tem como. Anjo quer dizer mensageiro. Mensageiro. Ao anjo da igreja, ao mensageiro, aquele que leva a mensagem, aquele que proclama a mensagem, aquele que está a serviço dos céus, a serviço de Deus. A este eu estou escrevendo, para que este tome a palavra do Senhor e possa compartilhar, ministrar aos seus ouvintes. E como é bom saber que Deus, a nós mensageiros, Ele nos dá muitas oportunidades, e você também é um mensageiro do Senhor.
Ele nos dá muitas oportunidades de pregar a sua palavra. Nesse final de semana mesmo, já falei para mais de 1000 pessoas. Foram 3 casamentos, um velório e outras coisas mais. Então, a gente está mais de 1000 pessoas, auditório aqui, ali, acolá, ministrando para várias pessoas. Então, nós, como mensageiros de Deus, devemos levar esta palavra para abençoar pessoas. E note que ele fala da igreja, no versículo 13, ele diz da igreja, no finalzinho ele fala assim, de Antipas, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Fala de Antipas, fiel testemunha do Senhor, que foi morto. No versículo 13 ele fala, esta igreja, conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Uma igreja que conservava o nome do Senhor. Uma igreja que em meio à tribulação, à perseguição, diz o verso 13, não negou a fé de Jesus. Olha que coisa linda, né? Não negaste a minha fé, não negaste o meu nome, mesmo sabendo que Antipas, meu amigo, minha fiel testemunha, meu fiel, meu servo, meu discípulo, foi morto entre vós, na cidade de vocês, a cidade de Pérgamo. Então a primeira coisa que destacamos aqui, querido, nessa introdução, para depois vermos qual eram as falhas da igreja de Pérgamo, qual eram as falhas, as brechas que foram abertas e que trouxeram ruína profunda à igreja de Pérgamo. Nós vemos aqui a igreja que mantinha o nome do Senhor, que mantinha a fidelidade ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Mas aqui, amados, deixa eu te alertar para uma coisa, te alertar para algo muito importante que este texto está nos ensinando. O diabo, diz o texto, aonde Satanás habita. Satanás habitava em Pérgamo. Como assim, pastor? Porque ali tinha culto a Zeus, tinha culto a Esculápio, tinha culto ao imperador, tinha culto a várias imagens, cultos e mais cultos, que não era Deus. Então fala ali, Satanás habita. Você fica imaginando o clima que era aquela cidade, não é verdade? O peso, a opressão que tomava conta daquela cidade, e as pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo mortas. Mas o diabo, ele é muito astuto, muito astuto. E o diabo, quando vê, quando olha, quando percebe que as suas artimanhas, que a sua forma de agir não está produzindo o resultado esperado, ele muda de tática. Ele deixou a perseguição. Ele viu que a perseguição fortalecia os cristãos. Ele via que em meio às perseguições, os cristãos não abandonavam a sua fé em Cristo. Então ele muda de tática. Ele sai da perseguição para a sedução. Ele muda de perseguição para a sedução. Aí começa a levar a igreja a fazer pactos não corretos, associações não permitidas, alianças prejudiciais, e com isso ele começa a minar a vida da igreja, e com isso ele começa a destruir a vida da igreja, porque a igreja havia aqueles que estavam sendo tomados pela libertinagem, aqueles que estavam sendo tomados pela sedução, aqueles que estavam sendo levados pelo esfriamento, aqueles que estavam sendo levados, distanciando o Senhor sem perceber, por fazer associações, permitir que algumas coisas acontecessem no meio da igreja. Veja comigo aí, o Senhor diz a sua palavra no versículo 14, tenho porém contra ti algumas coisas. Qual é a primeira? Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição.
Balaão quer dizer líder do povo, voltado para o povo. Pérgamo quer dizer casado. O significado da palavra Pérgamo é casado. O que isso quer dizer? Casado com Deus. Se é casado com o Senhor, não pode se prostituir. Se tem aliança com Deus, não pode se perder. Se tem aliança de casamento com o Senhor, noiva do Senhor, casada com Deus, não pode se perder nas infiltrações que o mundo traz no meio da igreja. Essa é a mensagem atual para os dias nossos. É a mensagem oportuna para os dias nossos, contemporânea, para o nosso odierno. Veja bem, amados, a doutrina de Balaão. Qual fora a doutrina de Balaão? Balaão foi aquele homem narrado em Números capítulo 23, 24 e 25, aquele homem que fora chamado por Baraque, lembra a história? Para amaldiçoar o povo de Israel. E Baraque ele vem e chama Balaão, e Balaão então ele oferece dinheiro para Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Em Números 23, 24, vai dizer para nós que Balaão vem, e ele tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não consegue. Porque a Bíblia diz em Números que Deus, a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Abra comigo lá para você acompanhar, aí quem sabe você marca na sua Bíblia também, Números capítulo 23 inicialmente, deixa eu citar para você aqui no texto, você gosta de marcar, você pode aí destacar. Números 23, já temos aí, Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Balaão é aquela história que a mula falou com ele. Balaão foi profeta, a mula virou profeta e Balaão virou uma mula, por não dar atenção à voz de Deus. E no capítulo 23 ele vem amaldiçoar o povo de Israel, mas olha no versículo 20, vamos resumir o texto, que o tempo não nos permite ir muito além. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso o quê? Está escrito aí? Não posso? Revogar. Deus abençoou, não posso revogar. Irmão, entenda uma coisa, ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Aquele que Deus abençoou, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum escriba, ninguém pode revogar. Balaão ele vem, porque o povo de Israel cresceu, o povo de Israel estava muito, e Baraque que era rei, ele fica com medo do povo de Israel. Se nós vamos perder a batalha, então Balaão, vem cá, vou te pagar, lança uma maldição sobre este povo. Se Deus abençoa, maldição não cai. Fazer lá na macumbaria, galinha preta, amarela, azul e branca, pode fazer encruzilhadas, cruzar cruzes, né? Pode fazer um diabaquá, um linguajar popular, pode fazer o que quiser, isso não. Pastor, eu acho que estão fazendo alguma coisa contra macumba contra a minha vida, pastor. Há alguma feia contra a minha vida, pastor. Há alguma coisa que fizeram que não está dando das coisas, meu amado. Essas coisas não têm poder nenhum. Pastor, eu preciso fazer uma oração aqui agora, uma oração de quebra de maldição. Meu amado, não fazemos oração de quebra de maldição, sabe por quê? Quando você aceita Cristo, toda maldição cai por terra em nome de Jesus. Creia nisso, pastor, mas tem olho gordo, pastor, já viu aquela frase, olho gordo? Eu não tenho para frente, tem olho gordo em mim, pastor? Meu filho está ficando doente, porque ele é lindo, que nem o pai, então está ficando doente, né? Então, é olho gordo, meu irmão, não existe essa besteira não, cristão não pode cair nessa besteira não, querido, a Bíblia diz, ele abençoou, não posso revogar. No capítulo 23 ainda, vamos ver o verso 23, quando fala, pois, contra Jacó, refere-se ao povo de Deus, e você faz parte do povo de Deus, amém?
Leiam comigo 23, todo mundo forte, bem lindo. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Olhem bem, amados, não vale encantamento. Coloca seu nome aí, leia silenciosamente colocando o seu nome. Pois contra Alberto não vale encantamento, contra Alberto não vale adivinhação, contra Lu não vale encantamento, né? Veja que coisa linda. Contra Ismael não vale encantamento, contra Letícia não vale encantamento, contra a Rose, Amarildo, e assim vai. Que bênção, contra Maurício, contra Edson, contra José Maria, José João, José Antônio, José Pedro. Não vale encantamento, não vale adivinhação. Estão fazendo encantamentos contra a minha pessoa. Não vale, querido, porque você é abençoado de Deus. Aí Balaão não consegue amaldiçoar o povo. O que ele fez? O que ele fez? Veja no capítulo 25. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Começou a prostituir com as filhas dos moabitas. Balaão chama Baraque, diz: Baraque, faça uma grande festa. Capítulo 24 vai narrar tudo isso, 23, 24, 25, vou só resumir a história. Faça uma grande festa, faça um banquete, convida o povo para participar do banquete, e comece a seduzir o povo. Coloque mulheres lindas, para que o povo venha a se prostituir. Veja o verso 2, capítulo 25. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Ajuntando-se Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças de todos os povos e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Verso 9. Os que morreram da praga foram 24 mil, só de praga morreram 24 mil pessoas. Então veja a artimanha do diabo. Eu não consigo te derrotar através de uma perseguição religiosa, mas eu vou te derrotar através da sedução. E o povo de Deus começou a se relacionar com aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Começou a se relacionar com idólatras, aqueles que adoravam a outros deuses, e os homens de Israel se envolviam com as mulheres que adoravam outros deuses, e ao se envolver com as mulheres que adoravam outros deuses, essas mulheres os levavam para os seus sacrifícios religiosos, e eles se prostravam agora perante as imagens. Eles começavam além da prostituição, começaram a praticar a idolatria. Pérgamo quer dizer casado. E quando o povo ali em Pérgamo, o diabo usou a sedução, as pessoas começaram agora a participar das festas, dos banquetes e se prostituindo. A prostituição espiritual, qual é? Adorar outros deuses no lugar do Senhor nosso Deus. Prostrar-se diante daquilo que não é Deus. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Quando Paulo traz uma palavra de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 10. Olha a artimanha do maligno, as infiltrações. A palavra mais dita em Pérgamo era: não tem nada a ver, não tem importância. Porque se eu acender aqui um incenso e dizer César é o Senhor,
e depois eu posso praticar a minha adoração ao Deus de Israel? Não tem importância. Mas Deus fala, não é isso que eu quero, não é isso que eu aceito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 em diante eu leio, meus queridos diletos irmãos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos que vos digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que alimenta do sacrifício é participante do altar. Quem digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Veja o versículo 20 na parte final. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, a idolatria reinante em Pérgamo, a idolatria reinante a Pérgamo, era tomada pelo Satanás. Voltando em Apocalipse capítulo 2, verso 13 e 14, diz no finalzinho do 14, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Ou seja, eles começaram a comer coisas sacrificadas a ídolo, participar de festas idólatras, de festas onde Deus não era reverenciado, de altares onde Deus não era reverenciado, onde Deus não era adorado. E eles começaram a fazer associações, parcerias, começavam a aceitar no seu meio aquilo que não era de Deus. Como diz a carta de Judas, não os Iscariotes, mas Judas que escreveu antes do livro de Apocalipse. Você pode olhar comigo aí, só virar uma folha, está do lado, então fica fácil para você. Judas, antes de Apocalipse, é Judas. Verso 3, olha o que diz aí: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todos foi entregue aos santos. Olha o verso 4 agora: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. John Stott, em um dos seus livros, um grande comentarista, John Stott, e todos que comentam Apocalipse citam John Stott, que é um comentarista tremendo, maravilhoso. Ele diz o seguinte: o diabo, não se iluda, o diabo nunca vai se manifestar com chifres, com capa vermelha, soltando fogo pela boca, com uma cauda enorme. Não, ele vem dissimulado, ele vem disfarçado. Ele é o príncipe das trevas, ele vem de uma forma dissimulada, e vai te levando, te enganando, daqui a pouco você cai. Quanto a povo de Deus, não vale encantamento, não vale maldição, que Deus abençoe, ninguém pode revogar, a não ser você mesmo, fazendo pactos que não são de Deus. Então a igreja de Pérgamo começou a se envolver com a promiscuidade da cidade. Eu vou lá, me envolvo com pessoa não cristã, não tem temor a Deus, não tem vida com Deus, não tem compromisso com Deus, não tem consagração com Deus.
Aí ela começa a praticar alguma idolatria, eu vou junto na sua idolatria, ela ajoelha diante de uma imagem, eu me ajoelho também. Pessoas que estavam negando a sua fé. Deus fala assim: tenho algumas coisas contra ti. Primeiro, você tem aí quem pratica, quem sustenta a doutrina de Balaão. Quem sustenta. Segundo lugar, no verso 15 fala outro assim, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas são era um grupo que dizia o seguinte: o cristão não precisa ser diferente. Só que quando Deus escreveu a carta à igreja em Éfeso, no versículo 6, diz que os nicolaítas são o que de Deus? Odiados. Apocalipse 2, verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso odiava as obras de nicolaítas, as quais Deus também odiava. Mas em Pérgamo tinha aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que dizem assim: o cristão não precisa ser diferente. O cristão pode ser igual a todo mundo. Para que ser diferente? Para que correr o risco de ser zombado, chamado de rato de sacristia, de Bíblia, de isso, daquilo, daquilo outro? Você tem que ser igual a todo mundo. Não seja diferente. Você precisa agradar a todos. E depois você agrada a Deus. Eu repito o que eu já disse: o que tem a ver você no altar de Deus, acender um incenso e falar César é Senhor, e depois você praticar o seu ato de adoração? Não tem importância, você não precisa ser diferente. As infiltrações, as alianças falsas estavam minando a fé do povo de Deus e distanciando a igreja de Deus. São as pequenas rachaduras que causam os grandes estragos. Rachaduras pequenas, vãos pequenos na parede, que você vai deixando, daqui a pouco o prédio desmorona. O prédio não cai de uma vez, é uma coisa ou outra que você vai deixando acontecer, não vai se cuidando, não vai se policiando, não vai zelando, e daqui a pouco você cai e é um grande fracasso. E os nicolaítas diziam exatamente isso: você não precisa ser diferente. É como aquele que fala assim: eu sou cristão, mas eu posso namorar porque eu sou cristão. É lógico que pode. Mas eu posso transar com a namorada? É lógico que não pode, porque o sexo é guardado para o casamento. Mas os nicolaítas diziam que não tem importância. Sentiu vontade, façam. Sentiu vontade, pratique. É o casado que vai ter relação extraconjugal, que é adultério, segundo a palavra de Deus. Mas nicolaítas dizia: não tem problema. Você é solteiro, pode se relacionar à vontade. Você pode deixar o namorado dormir em casa com a namorada, não tem importância. E o pior, amados, que muitos pais chamados cristãos permitem o namorado dormir em casa, na mesma cama, nas suas casas. Muitos pais chamados, porque pai cristão que faz isso, para mim não é cristão. Vocês irmãos vão concordar comigo ou não? Para mim não é cristão. Se o pai que diz cristão deixar a namorada dormir com o namorado em casa, na mesma cama, transando, tem relação sexual, para mim, aquele pai, aquela mãe precisa levar uma surra e precisa se converter, porque não é cristão. Só lê a Bíblia. Casais se dizem cristãos que fazem sexo com vários casais juntos ao mesmo tempo e trocam de parceiras, chamados cristãos. Pessoas dizem que ser cristãos e praticam o lesbianismo, o homossexualismo. Não é cristão, porque a Bíblia condena. São obras dos nicolaítas, que não tem aprovação de Deus.
É igual aquele cristão, falso cristão, sabe aquele que vai no Paraguai e compra um monte de muamba e vem orando para o guarda não pegar ele, e chega na igreja e quer dar o testemunho, graças a Deus, Deus cegou os olhos do policial? Está errado. Eu vejo discussão aí, o presidente, como é que chama lá, dos Estados Unidos novo agora? Trump, é isso? Que vai dar Trump para todo mundo, seu povo trabalhar, né? Trump, lá, Donald, é isso? Ronald ou Donald, é o presidente Trump lá. Ele vai mandar embora do país todos aqueles, vai deportar os imigrantes. Tem que ser todo mundo deportado mesmo. Se não está legal no país, seja deportado. Todo país tem lei. Se quer ficar no país, siga as leis do país. Se as pessoas vêm para o Brasil aqui ilegalmente, tem que ser deportado. Se alguém vai para os Estados Unidos ilegalmente, tem que ser deportado. Amém ou não amém, irmãos? A lei tem que ser cumprida. Não é caso da mãe Joana? Tem que ser cumprida. Quer ficar, legalize-se no país. Não fique, cai fora. A ilegalidade não faz parte do cristianismo. Amém ou não amém, irmãos? Podia haver um amém mais bonito para me alegrar um pouquinho? Amém? Né? A ilegalidade não faz parte. Pastor, deixa eu dar um testemunho na igreja. Eu fui no Paraguai e comprei 15 notebooks, a polícia não parou, aleluia, glória a Deus. Aleluia, caramba, perdoa a expressão, né? Escapuliu, né? Irmãos, não pode. Os nicolaítas diziam, não precisa ser diferente, não precisa ser diferente. Muitas vezes, pessoas cristãs querem agradar os não cristãos, e querendo, na ânsia de agradar os não cristãos, começam a desagradar a pessoa de Deus. Uma vez eu participei de um casamento que eu fiquei assustado. No final parecia mais festa do mundo. Eu fui embora. Aquele casal não durou poucos anos, o casamento acabou. Nós temos que honrar a Deus. Amém ou não amém? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Deixa eu abrir um ponto polêmico aqui, mas não vou entrar nele, só vou abrir, depois você conversa com Deus, resolve com Deus e toma decisão do lado de Deus. Aí eu vou fazer uma festa em casa, na minha casa, vou chamar muitos amigos, mas vem amigos não crentes, mas eles bebem cerveja, eles bebem uísque, eles bebem pinga, eles bebem um monte de coisa assim, então para cada um eu vou colocar tudo aqui para eles. Na minha casa não entra nada disso. Mas se eu não der, eles não vão. Não faz falta, não precisa vir. Prenda alguma coisa, agrade a Deus. Já vi casamentos que houve, todas bebidas, as pessoas brigaram, discutiram, um apanhou o outro e terminou os noivos na delegacia. Os nicolaítas, voltando ao texto, são aqueles que falam assim, não precisa ser diferente. Se o povo está roubando, você como cristão não pode roubar muito, mas pode roubar um pouquinho. O importante é fazer, não, o importante é ser sincero e nunca roubar em nome de Jesus, amém, irmãos? Todo mundo mente, você pode mentir também. João 8,44, o pai da mentira é o diabo. O cristão não pode mentir. O cristão não pode mentir. Tem gente que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira, como fosse verdade. Deus fala, igreja, Pérgamo, tenho algumas coisas contra ti. Primeiro, vocês estão sustentando a doutrina de Balaão. Está se envolvendo com aquilo que não é de Deus. Segundo, vocês estão também aí sustentando a doutrina dos nicolaítas. E eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Porque a doutrina dos nicolaítas ensina você a ser igual a todo mundo. E o cristão é diferente, o cristão é sal da terra e luz do mundo. Deus, quando chamou o povo de Israel, ele disse assim, farei distinção entre aquele que é meu povo e aquele que não é meu povo. O cristão tem que ser diferente. Jovem adolescente cristão na escola, ele não cola, e nem passa cola, porque isso não é de Deus, isso não é de Deus, ele é diferente.
O jovem adolescente cristão, ele honra porque ele carrega sobre ele o nome de Jesus. Agora voltem para o texto comigo. No início do texto, diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 16, finalzinho: venho a ti sem demora, e contra ti, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Então, quando fala de espada de 2 gumes, está falando de julgamento. E quem vai julgar com a espada é Deus. Vai julgar aqueles que não estão observando que as infiltrações mundanas estão detonando a igreja de Deus, que as coisas do mundo, e muitas vezes ouvimos aquela frase assim, talvez você já tenha ouvido também: nós não podemos ser tão radicais. Nós estamos vivendo hoje em outro mundo, em outro século. No século 21 não podemos ter o radicalismo do século 16. Meu amado, a palavra de Deus do século 16 é a mesma do século 21 e todos os demais que virão em nome de Jesus. Amém ou não amém? Nós não seremos mal educados, é verdade, como alguém brincou. Nós somos sal, mas não precisa ser sal grosso também, né? Pode ser um sal mais refinado, um sal fino, não precisa ser grosso, né? Nós vamos ser educados, mas vamos dar o nosso posicionamento perante a sociedade em nome de Jesus. Chega daqueles que fazem aliança com o diabo e o mundo para ganhar eleições e negam a fé em Cristo Jesus. Não fazemos pacto com o mundo, temos aliança com Deus, somos casados com Deus em nome de Jesus, fomos escolhidos por Deus. Você, quando casou, os homens aqui quando casaram, alguém escolheu a mulher para você ou vocês a escolheram? Os homens escolheram a mulher, não foi? O homem que escolheu a sua noiva, foi Deus também que escolheu a sua noiva, e nós somos a noiva de Deus, escolhidas por Deus, para honrar o nome de Deus. Então por isso, nicolaítas, os que sustentam a doutrina de Balaão, não pode ter no nosso meio. Não conseguiu com a perseguição, começa a seduzir, leva para a perdição, aí o tombo é grande, e a vergonha é gigantesca. E Deus fala: eu tenho a espada na minha mão, eu vou usá-la. Mas amados, eu vejo no texto, voltem comigo no verso 16, Deus é tão maravilhoso, olha o que ele fala no 16, portanto arrepende-te. Não é legal isso aqui? Não é lindo? Extraordinário, inenarrável. Deus fala assim: querido, estou mostrando a verdade, e estou te dando a oportunidade de se arrepender, porque se você se arrepender, tudo está resolvido. Os nicolaítas diziam assim, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, capítulo 6, haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Paulo fala: de modo algum. Capítulo 5, Paulo fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas no capítulo 6 ele fala: porque a graça superabundou, onde abundou o pecado, eu vou pecar mais e mais, para que a graça possa superabundar mais e mais na minha vida. Capítulo 6 de Paulo aos Romanos. A resposta de Paulo é: não. Como viveremos no pecado, nós que dele fomos libertos? Nicolai dizia: quando você peca, peça perdão, porque quanto mais você peca, mais a graça de Deus será abundante na sua vida. Paulo já trabalhou isso lá em Romanos capítulo 5 e capítulo 6, e depois você pode ler em casa tranquilamente. Eu não posso pecar para que a graça seja mais abundante. Não, eu tenho que andar de correto com Deus, em nome de Jesus. Vencer, mansidão, poder sobre o domínio, controlado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Mas Deus é tão lindo que Ele fala assim: arrependa-te. No profeta, o maior profeta do Velho Testamento, Isaías, capítulo 1, ele vai falando da situação do povo, o povo que não ouve a voz de Deus, o povo que não atende a palavra do Senhor. Ele fala que as ovelhas do rebanho, as ovelhas, animais, entendem e ouvem a voz do seu Senhor, do seu pastor.
os bois atendem ao chamado do seu dono, mas Israel não atende a minha voz, Israel não dá ouvido à minha palavra. Mas lá no versículo 12 ele fala assim: mesmo assim, vinde depois e arrazoemos. Vinde depois e arrazoemos. Isaías capítulo 1. Vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos exércitos, no verso 18, Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,18. Vinde, pois, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos dialogar. E Deus fala assim: arrependa-te, arrependa-te, pois se você se arrepender, eu te abençoo. Deus, antes de decretar o juízo, Ele dá a oportunidade do arrependimento para uma restauração em nome de Jesus. Como Deus é bom. E para encerrar, Apocalipse 2, o último verso, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Uma pedrinha branca. Nos tribunais da época, as pessoas eram levadas a júri, e quando havia o veredito, se fosse tirada uma pedra preta, a pessoa estava condenada. Se fosse tirada uma pedra branca, entregue à pessoa, ela estaria absolvida. Você foi perdoado, você não deve mais nada, seus crimes foram perdoados, a sua velha vida foi apagada, você está absolvido. Com essa pedrinha branca, você pode ir embora. Era dado também uma pedrinha branca para as pessoas participarem dos grandes banquetes, como fosse um convite. Ela chegava no banquete e mostrava a pedrinha branca, era o convite, ela entrava. Nas festas públicas também a pedrinha, que era o passaporte para entrar. Quando o texto fala que vai nos dar o vencedor do maná e da pedrinha branca, com um novo nome, está dizendo o seguinte: você que venceu, você que permaneceu fiel, você vai participar do banquete celestial, do maná celestial, e nada mais pesa sobre você, porque no dia que você arrependeu, você recebeu um novo nome. Sabe qual é o novo nome? Cristo Jesus na sua vida. Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, 14, verso 1, 22, verso 20, nós trazemos na fronte, os selados de Deus, o nome do Senhor. 3, 12, 14, 1, 22, verso 20, nós somos selados pelo Senhor, porque nós não permitimos sermos seduzidos pelo mundo, não permitimos que as infiltrações nos prejudicassem, nós cuidamos para que não houvesse infiltrações, nós não fizemos pactos com coisas que não são de Deus, nós não fizemos alianças prejudiciais, nós não concedemos concessões prejudiciais à nossa alma, porque o diabo ele muda de tática dia após dia, mas nós precisamos nos submeter ao Senhor, resistir a Ele, que Ele foge de nós, em nome de Jesus. A igreja de Pérgamo estava onde Satanás habitava, no meio do inferno ela estava, e o diabo não consegue destruir a igreja através das perseguições, ela fica fiel, ela morre, mas não nega a Cristo, e ele começa com as concessões, uma concessão aqui, outra concessão ali, daqui a pouco a igreja desmorona.
A mensagem à igreja de Pérgamo é essa: não faça concessões, não faça alianças, cuidado com as infiltrações, pois elas vão abalar o sistema doutrinário bíblico, vão abalar a vida cristã, e você será o maior prejudicado. Ninguém pode quebrar o que Deus te deu, ninguém pode revogar a bênção que Deus te deu, mas se você abrir brecha, você mesmo acaba sendo destruído. Aquele grande filme que foi passado, Cavalo de Troia, muitos assistiram, né? Cavalo de Troia. Nós tivemos o privilégio de ver aquele cavalo que foi feito, usado num filme, lá na Grécia. E é muito interessante. O filme conta, quem já assistiu, que as pessoas queriam invadir Troia, né? Mas o muro era muito grande, etc., não conseguiam. Eles usaram uma estratagema. Vamos fazer um cavalo grande, de madeira, e os soldados ficam dentro dele. Um dos príncipes, quando encontrou aquilo, disse assim: olha, vamos queimar, vamos destruir. As pessoas disseram: não vamos fazer isso não, isso aqui para nós é uma honra, é Deus, o nosso Deus, falaram o nome do Deus deles, que nos deu vitória. Vão levar para dentro do palácio, para dentro dos muros. Eles que abriram as portas, eles que levaram os inimigos para dentro, e houve a destruição de Troia. Ninguém conseguia entrar, ninguém nunca jamais invadiu, mas eles abriram as portas, eles levaram o inimigo para dentro, eles se auto-prejudicaram. Não abra as portas, não leve o inimigo para dentro, destrua tudo lá fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar encerrando nosso culto. Faça a sua oração a Deus, converse com Deus. Santíssimo Deus, nos colocamos na Tua presença, nos colocamos perante o Senhor. O Senhor nos fala ao coração através das igrejas do Apocalipse. A primeira igreja abandona o amor, faz por fazer. A outra igreja é exortada a continuar sendo fiel até a morte, para herdar a coroa da vida. E a que vimos hoje, a igreja que foi abalada, destruída, porque permitiu que muita coisa ruim acontecesse, não zelavam pela disciplina, pela correção, tudo era permitido, e quando permitimos tudo, a destruição vem junto, nos arrebentamos, nos estragamos, nos auto-prejudicamos. Pai amado, que possamos, como diz a palavra, arrepender, sim Pai, arrepender, porque naquele dia vamos receber a pedrinha branca, é uma simbologia do texto, querido Deus, onde está dizendo para nós: você é vencedor, não resta, não há nenhuma condenação sobre a sua vida, você foi lavado, purificado, e você vai participar do maná celestial, do banquete celestial, e você recebeu um novo nome, que é o nome de Jesus. Por isso você é chamado de cristão, vive uma vida com Cristo, por isso é cristão. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Abençoa aqui meus irmãos, minhas irmãs, dê a todos um dia maravilhoso na tua presença. Prepara-nos para o culto da noite, que será um culto fenomenal, tremendo, em nome de Jesus.
Obrigado pelos nossos queridos visitantes que nos trouxe tanta alegria, Senhor, tanta alegria com esses queridos aqui em nosso meio, que possam ter sentido bem, voltar mais e mais outras vezes, e serem bem acolhidos, bem recebidos por todos nós, encontrar aqui um espaço, um lugar realmente agradável, Senhor, onde são amados e acolhidos e abençoados, em nome de Jesus. Fortaleça-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, fortaleça-nos, ó Deus, como povo do Senhor, dá-nos santidade, dá-nos pureza, livra-nos de nós mesmos, segura bem firme em nossas mãos, para não tropeçarmos, não cairmos, e não envergonharmos o nome do Senhor, pois carregamos o nome de Jesus. Dá-nos o discernimento, ó Pai, para cada um aqui, para agir, para fazer o que tem que ser feito, como fazer, dá discernimento, o Senhor dá discernimento, sabedoria para todos, basta pedir ao Senhor, conceda a todos, ó Deus, em nome de Jesus, esta oração que lhe fazemos, agradecido por tudo, mas acima de tudo, pelo fato do Senhor ser o nosso Deus. Te agradecemos e oramos de coração em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço ao seu lado, eu vou à porta cumprimentá-los. Os adesivos que quiserem pegar, podem pegar com os diáconos.